que eu quero dizer é que o texto, o judeu não é detentor. Quem pode ler o Antigo Testamento não é só o judeu. Não, isso eu não falei. Todo mundo pode. E isso, porque nós cristãos entendemos que o Antigo Testamento é um livro cristão. É isso que eu estou lhe dizendo. Então por que vocês não cumprem as 613 mitzvot? Cumprimos em Cristo Jesus e nem o Senhor cumpre, porque não existe mais templo. É verdade. Então a gente cumpre todas que dá. Então estamos no mesmo ponto. Nem eu cumpro. Agora, eu cumpro em Cristo Jesus e o judeu não tem como cumprir. Porque em Cristo, a lei é como Moisés. Aponta a promessa, mas não é capaz de entregá-la. Josué é como Jesus, entrega a promessa. Em Jesus, a promessa foi entregue. As leis, elas são resumidas. As 613 leis são resumidas para 10 no 10 mandamentos que apresentam Deus. O processo de santificação é a busca da lei. Quando a lei diz assim, não mentirás, é porque Deus é a verdade. Quando diz não adulterarás, porque Deus é fiel. Quando diz não roubarás, porque Deus é confiável. Nós cumprimos. E Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 27, ele reduz ainda mais, quando questionado qual é o maior dos mandamentos. Ele diz, amar a Deus com toda a sua alma, seu coração e o seu entendimento. Está errado. É errado da perspectiva do Antigo Testamento, mas o Deus encarnado tem autoridade para fazer isso. Então, dizer que Jesus não pode fazer, é colocar a consequência, a conclusão nas premissas. Não se pode dizer que Jesus não pode dizer isso, porque ele é o Deus encarnado. Okay. Então, há um resumo. Porque o mesmo Deus que aparece para pelo menos 3 milhões de pessoas, é o que a gente pode dizer, é os 600 mil homens, se você considerar mulheres e idosos, é a contagem que está na Bíblia. Porque o mesmo Deus que aparece numa revelação absurda, onde o povo ouviu a voz de Deus, diretamente ouviu a voz de Deus, falando as leis, passando a Torá para Moisés, muda as regras do jogo numa jogada no escurinho. Não mudou as regras do jogo. Como mudou, não mudou? Senão você estaria cumprindo. Não, porque as leis nunca foram dadas como escadas para alguém se tornar povo de Deus. As leis foram dadas para um povo que já era o povo de Deus. A lei foi dada para um povo que havia atravessado o Mar Vermelho sem sequer molhar os pés, que havia sido miraculosamente alimentado no deserto. A lei não é para se tornar povo de Deus, mas é para cumprir, porque se é de Deus. Isso aqui está para nós hoje. Nós buscamos a lei com um processo de santificação, mas ela é inservível para a salvação. A salvação se dá em Cristo Jesus. Então, a lei não é desimportante, não está revogada, e nem Jesus disse isso. Jesus diz, eu vim para cumprir, não para revogar a lei. E a lei para nós não revogou. Quando ele vem e fala assim, não é importante o que coloca na boca, mas sim o que sai da boca. Pode ser muito bonita a frase, temos que tomar cuidado com o que a gente fala, mas dizer que não é importante o que a gente coloca na boca, Moisés falou que é sim importante o que a gente coloca na boca, que tem certos alimentos que não pode, certos animais que não pode. Então, para mim, isso é sim revogar a lei. Você rasgou a lei de Moisés. Jesus, ele coloca a lei num nível muito mais difícil de se cumprir, na realidade, em vez de revogar. No Sermão da Montanha, Jesus diz assim, não é adulterar, é pensar em adulterar. Ele vai para o epicentro, o centro da lei, o ponto mais profundo da lei e busca o coração. Na realidade, cumprir a lei em Jesus é muito mais difícil, porque não é adulterar. Para o judeu pode pensar em adulterar 1000 vezes, não é pecado. Verdade. Mas se ele adulterar, porque o judeu é muito mais uma ortopraxia. A prática é muito importante. E para o cristão também, mas não como causa de salvação. Então, Jesus, em vez de revogar a lei, colocou a lei num nível muito mais difícil de cumprimento. Porque ele disse assim, olhe, não é adulterar apenas, é pensar em adulterar. Coloca a lei no coração, ele vai para o centro da lei. Mas aí não é humano. Aí não é humano. Quando Deus fala, vamos lá. Não é humano como assim? Eu vou te explicar. Fazendo uma analogia a isso que você falou, pensar em adulterar, porque humanos pensam em adulterar. Somos humanos, vamos lá. Todo mundo tem tentações. E tal, né? O próprio Deus no Velho Testamento também falou, amarás ao próximo como a ti mesmo. Todos os nossos sábios da Torá oral dizem, é impossível amar o próximo como a ti mesmo. E se eu amasse o próximo como a mim mesmo, quando eu compro um iPhone para mim, eu compro para você também. Eu amo você como a mim. Ninguém ama o próximo como a si mesmo. Veio o Rabi Akiva, século I, disse, quando a Torá disse, ame ao próximo como a si mesmo, a Torá está dizendo o seguinte, não faça para o próximo o que você não gostaria que fizesse para você. Aliás, Jesus também falou isso, mas eu me incomodo que Jesus não trouxe, não o Rabi Akiva viveu o século I, mas não trouxe sábios anteriores, como Hillel, que já tinha falado isso, que aliás eu me incomodo
incomodo muito no Novo Testamento que Jesus não respeita a hierarquia.